Tô bem cansado. Bem cansado. Semana não foi turbo só pro Big Brother, não. Foi pra mim também. Esse é o Multiverso do Joca. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram essa semana. Vem comigo. Roda o VT. Cara, que semanazinha filha da puta. Sabe aquela semana filha da puta? Foi essa semana pra mim. Cara, eu rapidamente vou comentar o que aconteceu desde o último vídeo que eu fiz, tá? E aí, a partir disso, eu vou, enfim, falando algumas das minhas percepções. Eu fiz o vídeo na segunda-feira, pós-Sincerão, né? Na terça-feira, o Jonas foi eliminado. E aí, sobre esse paredão, que foi de segunda pra terça, né? A gente teve, pra quem não sabe, pra quem não viu, o babado aí da ex do Juliano Flois vindo às redes, falando, expondo uma determinada situação que ela viveu com o Juliano e tudo mais. Isso dividiu a internet, né? E aí eu não quero aqui fazer juízo de valores, se ela viveu aquilo, se ela não viveu, se ela aumentou, se ela diminuiu. Pra mim não importa. Não que pra mim não importe. Pra mim, assim, esse não é o ponto do que eu quero falar. Mas o que eu quero falar, assim, foi no time certo, sabe? Tudo bem que eu entendo talvez ali um contexto de vingança, mas, cara, 2 anos depois, ela soltar exatamente no dia que o garoto bate no paredão. E aí, vendo algumas coisas, a semana foi pesada pra mim, porque foi uma sequência de coisas que aconteceram, sabe? Que algumas pautas que pegaram fogo durante a semana na internet, que realmente me consumiram, sabe? Uma delas foi essa. E aí eu vendo ali o posicionamento dela, aí teve pessoas que trouxeram a questão que eu não sei se é verdade, mas que na época que eles namoraram ela tinha 20, ele tinha 17 ou 16. Enfim, gente. Então assim, não vou nem entrar nesse mérito também, porque eu não sei, não conheço, não tava com eles. Mas, na minha opinião, e aí é isso que eu falo, né? O vídeo dela no intuito de falar de uma imaturidade dele. Sendo que ele tinha 17 anos e ela também era mais nova. Então a atitude dela de postar 2 anos depois, no dia que o garoto tá num paredão, também não foi madura, né? Parando pra pensar. Então, assim, essa história pra mim, beleza, pode ser genuíno o que ela viveu, pesado e tudo mais, e realmente é. Mas eu acho que o timing, né? E ela já tinha falado lá atrás algo no sentido de dar uma indireta, de que a máscara dele ia cair e vocês iam ver que ele não era esse bom moço. Tá, por que você não falou lá, naquela época, soltou logo o vídeo, entendeu? Acho que, inclusive, se ela tivesse soltado lá atrás, quando ele já estava no Big Brother, acho que já seria passível, inclusive, de aumentar o índice dele agora nesse paredão, porque ele ficou bem ali próximo do Jonas, e eu acredito que foi muito por conta da força desse vídeo. Então, assim, de nenhuma forma eu tô invalidando o que ela sentiu, se foi pesado, se não foi, se foi errado, se foi certo. O ponto aqui que eu tô falando é do timing. E aí, sobre a saída do queridão, né, do meninão, do protagonista, isso me irritou demais, cara, porque a Globo só deixou de escancarada o favoritismo dela em relação ao Jonas,
sabe? Chamar o cara de protagonista porque ele ganhou várias provas? Chamar o cara de protagonista porque ele beijou 3 no programa? Que grande feito que ele teve, sabe? Eh, Qual foi o sincerão que ele deu uma aula de argumentação? Qual foi a grande jogada que ele fez? Porque na minha visão como telespectador, quando ele era líder, quem estava liderando era o cowboy, não era ele, né? Enfim. E aí teve o bate-papo lá com o eliminado, cara, que pra mim foi, assim, ridículo, porque uma hora. Primeiro que eu achei que o Gil tava só reforçando o estereótipo dele na conversa, sabe? E outra que, quando ele foi questionado sobre as 3, ele deu uma resposta merda, uma resposta cocô, que já era esperado, e não que eu esteja dizendo que eu esperava que ele falasse: "Ai, vou casar com uma delas, vou esperar elas saírem pra pedir uma delas em casamento", não é isso. Mas ele falou num tom tão descartando, sabe, tão de tipo assim, sabe, podia falar: "Cara, ó, aconteceu lá, mas, pô, gosto muito das meninas, vamos encontrar aqui, mas foi uma coisa de momento", e tudo mais. Ele falou num tom, assim, que eu achei muito problemático, mas, de novo, que esperar, né, do menino Jonas. Enfim, na quarta-feira a gente teve a grande novidade da semana, que é a festa do líder e a Ana Paula ser barrada, né? E aí, enfim, né, nesse barrado no baile, ela conseguiu abrir o cadeado, vencer o desafio e voltar pra festa. Foi, enfim, pegou fogo a internet falando sobre isso e tal. E eu tenho até uma teoria, tá? Eu acho que, de certa forma, a produção deve ter facilitado para ela conseguir terminar mais rápido, porque viram que as últimas festas, boa parte estava na câmera do desafio do barrado no baile e não na festa dele. Então, mas isso é uma teoria, voz da minha cabeça, não tem comprovação nenhuma. Na quinta-feira, a gente teve a prova do líder. Os finalistas foram Ana Paula, Cowboy e Boneco. A Ana Paula, enfim, ganhou a liderança, né? E, cara, quando ela ganhou a liderança, eu falei: cara, eu já sei que se nenhum dos Eternos ganharem o anjo, o monstro vai pra ela, né? E aí tem um detalhe que a internet tá levantando, que em nenhum momento foi falado que haveria monstro nesse último anjo. Que inclusive o último monstro da temporada foi aquele monstro tenebroso do Cowboy e do Jonas, né? Aquele monstro que o Tadeu prometeu ser o pior da temporada e foi, assim, mamão com açúcar. E aí, enfim, eu sabia, ela ficou 24 horas como líder, como VIP e tudo mais. E na sexta-feira, ontem, quando teve a prova do anjo, a Solange ganhou a prova e deu monstro para ela e para tia Milena. E aí o que a internet tá resgatando em nenhum momento o Tadeu falou que haveria um outro monstro, né? Que teria monstro, na verdade. Nem pra gente aqui fora, nem pra eles lá dentro. Mas aí o fato dele não ter falado dá o álibi de ter monstro, porque sempre tem, né? Enfim. E aí, chegamos no ponto que eu vou conectar com uma outra situação da minha vida que me consumiu bastante também. A Solange, ela tem um discurso que me incomoda demais.
Me incomoda, assim, de dar dor física. Por quê? Na hora de ela dar o monstro, ela tentou bancar aquela famosa boa moça, sabe? De tipo assim: "Ai, é tão ruim fazer isso. Ai, me dói tanto, afeta tanto os meus valores". Sendo que ela é a mesma pessoa que no off fala as maiores atrocidades, né. Então, eu não estaria tão irritado se ela só pegasse o monstro e falasse: "Ana Paula e Milena". Mas ela faz esse discurso primeiro de: "Meu Deus, isso é horrível, e como que eu vou dar um monstro pra uma pessoa, ó céus, ó vida". E aí, depois ela entrega, né. E esse discurso de gente moralista, de gente que usa Deus, a religião, para tentar, eh eh eh, passar uma imagem de bom, sabe, de superioridade, entendeu? Do tipo, e você vê que fica muito no discurso, né, fica muito no discurso de usar esse discurso de Deus, de moral e os caralho a 4. Ele me irrita demais, porque eu detesto gente hipócrita nesse nível. Eu acho que, eh, eu bato 10 milhões de vezes palma pra André Surak, mas não bato pra um crente, pra um católico que usa Deus, a Bíblia, os caralho a 4, mas faz um inferno na vida das pessoas, e caga pela boca as piores atrocidades que você puder imaginar. Porque a diferença entre essas 2 pessoas é que a André Surak não está se escondendo atrás de uma Bíblia, atrás de um livro, né. Então, esse discurso moralista, esse discurso de se colocar como superior, realmente me incomoda muito. E conectado à Solange, a gente teve também Jordana ontem, que também fez um discurso ontem ou anteontem, dizendo que não entendia por que que o público, possivelmente tinha um favoritismo em relação à Milena e à Ana Paula, porque ela foi muito bem educada, ela tem valores, ela tem, cara, e aí falando de valores, deixa eu só terminar da Jordana, né. Ela tem valores, e essa é a pessoa que grita: "Ai, obrigada Senhor, obrigada Deus, toda a honra e toda a glória", no mesmo na mesma frase que ela solta um "toda a honra e toda a glória ao Senhor", ela solta um "caralho". Então assim, essa mesma pessoa que estava fazendo esse discursinho merda, esse discursinho cocô, ontem quando a Milena deixou um potinho, depois que a Ana Paula e a Milena foram pro monstro, a Milena preparou um frango e deixou guardado pra Ana Paula comer. E ela foi lá e comeu o todo o frango e bebeu todo o suco que a tia Milena tinha preparado pra Ana Paula. E ela se gabou disso, como se ela estivesse fazendo um grande mousse. Só que você percebe que essas pessoas que vendem esse discurso moralista, cristão, conservador e os caralho a 4, elas mesmos, eita, elas mesmo não sustentam o próprio discurso que fazem. Porque se ela realmente estivesse alinhada com esses tais valores que ela diz ter recebido, essa educação que ela diz ter recebido em casa, ela jamais faria isso, de comer a comida de outra pessoa, que inclusive tá no monstro. Pessoa essa que quando ela estava no monstro, foi lá no quarto perguntar se ela já queria comer porque a comida estava pronta, ou se queria que ela fizesse alguma coisa porque tinha moela, ovo pra comer, enfim. Então, gente, esse tipo de pessoa, ele realmente, ele esse tipo de pessoa me dá dor física, sabe? Dor física, porque vocês já viram o conto da Aya, né, Handmaid's Tale?
é exatamente esse contraste. A mesma pessoa que pega a Bíblia e diz: vamos fazer tal coisa em prol de Deus, em prol da moral, em prol dos bons costumes, é a mesma pessoa que no off tá fazendo um monte de merda. Os mesmos caras que idealizaram uma sociedade em que a mulher deveria servir como como é que fala? Um instrumento para aumentar a taxa de natalidade da cidade, etc., em nome de Deus, eram os mesmos que tinham um puteiro para se divertir. Então, de um lado eu uso a Bíblia para escravizar essas mulheres e me servirem. E do outro eu tenho uma casa de facilidades adultas para me atender. Então são essas pessoas que eu tenho ranço. São essas pessoas que me dão dor física. E nessa semana aconteceu também a questão da lei da misoginia que foi aprovada no Senado e etc. E, gente, eu me vi discutindo com uma mulher do meu ciclo social do porquê que a lei era para a proteção dela. Essa mulher que eu via como inteligente, como letrada, como, sabe? Ela estava reproduzindo o discurso do Nicolas Ferreira. E ali pra mim, cara, ali pra mim, sabe? Basicamente o discurso dela era o dele, que essa lei só ia prejudicar as mulheres porque as empresas parariam de contratar mulheres por medo da lei. Sendo que quando você questiona uma pessoa que está reproduzindo esse discurso do Nicolas e fala assim, tá, mas onde está na lei isso? Onde fala na lei sobre essa questão explícita? Não sabe responder. Quando, gente, é tão básico, é tão fácil hoje em dia você pesquisar alguma coisa. Eu tenho muito medo de falar de algo e eu não ter... E primeiro, ser fake news. Eu tenho medo. Então eu pesquiso, eu jogo no ChatGPT, eu jogo no Google, eu junto informações e falo, não, é verdade. E segundo, que se você não tem certeza, estuda antes. Não se teleguie pelo que uma pessoa está falando na internet. E, gente, é muito louco pensar que uma mulher está defendendo esse discurso, esse argumento raso, porque parece que ele está vendendo o seguinte: a empresa tem que a lei tem que se adequar à empresa, e não a empresa se adequar à lei. E é por isso que quando a lei do racismo e a lei da homofobia, LGBTfobia foram aprovadas, o caminho correto são as empresas se adaptarem a essa lei. Criarem normas, compliance, cursos, preparação para que haja uma redução considerável de determinados discursos e reproduções de falas problemáticas, seja racistas ou seja homofóbicas e transfóbicas e LGBTfóbicas, entendeu? Eu sou a prova. Eu sou gay assumido
Eu estou contratado numa multinacional, assim como tantas outras pessoas. Então, se tivesse fundamento esse discurso que a extrema-direita, através desse boçal do Nicolas, tentou levantar, nenhuma empresa hoje contrataria viado, sapatão, preto. Nenhuma empresa contrataria. Então, cara, e aí a minha discussão com ela foi tomando proporções maiores, porque quando eu falei que essa lei ela era para prevenir o feminicídio, ela disse que não entendia como uma coisa estava conectada na outra. Ela disse não entender, ela queria dados de discursos de ódio contra a mulher estar ligado ao feminicídio. Ela não via dessa forma. Então, assim, gente, isso me consumiu num nível que me esgotou, sabe? E aí a coisa foi escalando até ela se dizer uma pessoa de direita. E eu provocá-la no sentido de: por que você é de direita? Por que você é de direita? E ela simplesmente respondeu que é por conta dos valores cristãos. Que ela não se identifica com a esquerda porque a esquerda, ela está tem muita safadeza e muita promiscuidade, algo nesse sentido. Só que, gente, essa mesma pessoa que eu conheci em outra época jamais estaria alinhada a esses discursos cristãos, sabe? Jamais levantaria essa bandeira, porque sempre foi uma mulher forte, de opinião, inteligentíssima. E o que me assustou não foi ela dizer ser de direita, foi o motivo que ela é de direita, né? Tentando se basear justamente nesse discurso fascista, moralista, falso moralista, de que ela não se identifica com um lado por conta dos valores cristãos. E eu fiquei me perguntando genuinamente, né? Que valor cristão que ela segue? Que valor da Bíblia que ela segue? E ali eu tentei argumentar com ela de que, tipo... Cara, você percebe como você tá errada de você se basear e se dizer uma pessoa de direita pautada num valor de uma religião que não deve reger um espectro. Porque, né, a porra do Estado é laico. Só que esses infelizes que preencheram a bancada ali de parlamentares vendem esse discurso de que a direita é isso, é conservadorismo, sabe? Que é a favor dos valores cristãos, dos valores da família. Vai pra casa do caralho. Vai tomar no cu. Valor de família, de Deus, é a cabeça da minha rola. Porque boa parte dessas pessoas que levantam essa bandeira Deus, Pátria, Família, a maioria está envolvida em inúmeros escândalos.
seja de agressão, seja de assédio. E quando você vai parar, gente, pra pensar, por isso que e aí, a única coisa que eu consegui dizer pra ela é: "Cara, se você estudar, você vai perceber que você não pertence a esse espectro". E as pessoas confundem muito direita e esquerda. "Ah, eu não posso dizer que eu sou de esquerda, senão automaticamente eu sou lulista, eu sou petista". Gente, PT, Lula, isso é um partido. Isso é um partido que se diz de direita, mas eles são muito mais centro-esquerda do que de esquerda a direita. Que se diz de esquerda, mas eles são muito mais de centro-esquerda do que de esquerda, efetivamente falando. O espectro que você tem que você precisa se identificar é, primeiro, você ter consciência de classe, saber quem você é. Saber a qual classe você pertence. E a direita e a esquerda, ela está pautada basicamente em um lado ser progressista e o outro lado ser conservador. E não é conservador desses valores cristãos, moralistas e etc. Não. É conservador de ser resistente à mudança. Enquanto o outro lado, ele quer mudança, ele quer desenvolvimento, ele quer acesso a todos, ele quer direito para todos, ele quer equidade. Então, a partir do momento que eu saio da favela do Rio de Janeiro, que eu sou gay, eu não posso dizer que eu sou desse lado de cá. Eu sou de direita, não tem como. Porque a direita, historicamente, ela prega a meritocracia, que essa minha amiga também veio discursar sobre. Só que, gente, meritocracia não existe se você não parte do mesmo lugar. Eu vou trazer o exemplo do Big Brother. Uma prova de resistência competida entre Solange e Jonas tem peso de meritocracia? Eles estão partindo do mesmo lugar? Não. Mas vamos evoluir para algo mais concreto, né? Para algo mais... Tem duas pessoas competindo. Vou dar duas situações. Tem duas pessoas competindo para uma vaga. Uma pessoa estudou nas melhores escolas, tem uma alimentação balanceada, saudável, tem acessos. Nas horas vagas faz curso de inglês, de balé, de teatro, de francês, do caralho a quatro, de piano. E a outra pessoa mora na favela. A outra pessoa não se alimenta bem, beira passa fome, estuda numa escola pública, que mais tem ausência do que presença, porque tem muita falta por N motivos, mas trazendo por um exemplo aqui mais do meu lado, a favela está em guerra entre duas facções, então essa pessoa não consegue ir à escola com a frequência que esse aqui foi. Essas duas pessoas competindo para essa vaga, elas vão ter as mesmas oportunidades? A mesma oportunidade de ganharem essa vaga é igual para os dois? Não, sejam sinceros. Eles estão competindo da mesma forma, do mesmo ponto de partida? Óbvio que não. Um outro exemplo. Se estou eu, viado, favelado, periférico, concorrendo uma promoção
com um homem hétero, branco, cis, tudo bonitinho. Padrão. E quem vai decidir a promoção, apesar de nós dois sermos igualmente competentes, se quem vai decidir quem passa, quem é promovido, é homofóbico, não é o mesmo ponto de partida. Então, meritocracia, gente, é uma grande falácia que inventaram para vender. Trabalhe duro. O trabalho duro vai te recompensar. Então, enquanto um lado tenta vender uma mentira, o outro lado, que é o qual eu acredito, o outro espectro, não partido, ele olha por esse viés de que o filho do pobre não tem como competir com o filho do... Não vou nem dizer do rico, tá? Vou dizer do classe média alta. Não tem como competir. São realidades completamente diferentes. Sabe os mesmos arrombados que dizem que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Mas enquanto tem gente que chega em 10 minutos no trabalho, tem gente que passa 3 horas dentro da porra do transporte público para chegar até o trabalho. Então essa pessoa que chega em 10 minutos no trabalho, ela teve a oportunidade de acordar, malhar, ler um livro, se alimentar bem, tomar um bom café da manhã, chegar no trabalho sem estresse, sem dor de cabeça. Enquanto a outra pessoa, ela só acordou, entrou no modo automático e foi trabalhar. Num transporte público cheio, lotado, cansativo, exaustivo. Então, essas duas pessoas têm como competir da mesma forma? Um exemplo disso é o BBB. Xepa e VIP. Você acha que uma prova de resistência, que um lado tem uma pessoa no VIP se alimentando bem, comendo bem, e do outro é uma pessoa na xepa, que tá tendo racionamento de comida. Você acha que a performance dessas duas pessoas, caralho, vai ser igual? Não vai ser. Então, gente, assim, o conselho que eu dou, se é que eu posso dar para essas poucas pessoas que ainda me assistem, é estudem. Não reproduzam discurso de um vídeo de 1 minuto e meio que você viu na internet. Existe uma influenciadora que é perfeita. Ela fala sobre temas políticos, que é a Ana Elisa. Estude antes de você reproduzir um discurso. Antes de você se declarar de algum lado, estude. Veja se faz sentido. Porque, gente, historicamente, quem foi atrás e conquistou a maioria dos direitos que os trabalhadores têm, os pobres têm, foi movimentos sindicalistas e a esquerda. Enquanto do lado de cá, a direita era conservadora e era contra a qualquer mudança. Porque do lado de cá, pasmem, tem muito empresário, milionário, donos de meio de produção. Então é óbvio que desse lado de cá vai ter uma resistência. É óbvio que vai ter. Então, boa parte dos direitos que a gente conquistou, que a classe trabalhadora conquistou, não veio de uma pessoa de direita, tampouco de extrema direita. A prova é o argentino, que a Argentina está passando agora. Um governo de direita, extrema direita, se eu não me engano, que fudeu praticamente todos os direitos que os trabalhadores tinham até então.
né? Então, assim, gente, estudem, estudem, estudem história, estudem para vocês entenderem por quê. Estudem. Porque quando a gente estuda, a gente vê que um lado tem uma preferência. Que o lado conservador tem uma preferência, luta por uma classe e não é a dos pobres. E você pode estar ganhando 100 mil reais. Se você não pode parar de trabalhar e viver dos seus proventos, e a sua geração viver dos seus proventos, olha, parabéns, você é pobre. Você não é rico porque você ganha 100 mil reais. Você não é herdeiro, você não é dono de meios de produção. Você só é um prêmio, um pobre premium plus diamond. Você continua sendo pobre, porque se você não pode parar de trabalhar, chá revelação de classe, consciência de classe. Você é pobre. Então, assim, gente, entenderam por que essa semana foi caótica? Porque a gente teve alguns debates aí levantados durante a semana que realmente me consumiram. Não só no Big Brother, mas na vida. A dica que eu dou é essa: estudem. Estudem para vocês não reproduzirem determinado discurso merda que vendem na internet através de sensacionalismo ou pânico, né? Ah, e detalhe, tá? Esse vídeo, esse bosta, esse merda eu falei bosta, meio coisa, porque eu ia falar boçal e bosta ao mesmo tempo. Mas esse vídeo que o Nicolas Ferreira fez, ele retirou do ar. Por quê? Porque era uma fake news. Era pra causar pânico na população. Enfim, eu quis fazer esse vídeo, mas por um lado mais emotivo, para mostrar que por isso que eu tava sumido e por isso que gerou esse desânimo em mim, esses acontecimentos em sequência do que aconteceu ao longo dessa semana. Sem contar estresse do trabalho, né? Do meu trabalho, CLT, crise de ansiedade, porque minha cabeça tá, sabe, pipocando um monte de coisa ao mesmo tempo. É o teatro. Tanto é que eu tô gravando aqui pra vocês 8 horas da manhã de um sábado, né? Então, é o teatro, eu quero voltar pra academia, gravar vídeo, editar vídeo, sabe? O trabalho mesmo, a minha vida, meu marido, meus cachorros, minha casa. Então, também dei esse tilt de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo e também me cobrando porque eu não tô dando atenção, né, dentro da minha casa, porque também eu falei que ia gravar e não gravei, e me dando atenção porque eu tenho que estudar pra uma situação do teatro. Então, enfim, uma sequência de coisas, tá? Mas eu vou me policiar pra me organizar melhor os conteúdos e tudo, pra eu ter sabe? Um objetivo bem definido. E pra finalizar esse vídeo, ontem tivemos a indicação, enfim, do Cowboy ao paredão e a Fora Cowboy, sem sombra de dúvidas. Jordana e Boneco estão no paredão como mero coadjuvante. E na próxima a gente tira ou Solange ou Jordana, se puder as duas. E é isso. Hoje, sábado, não tem porra nenhuma no Big Brother. Amanhã tem já a eliminação na parte da tarde. E à noite tem prova do líder de novo e nova formação do paredão pra sair alguém na terça-feira, tá? Eu ainda tô devendo o vídeo da pauta que eu falei sobre minha análise ali sobre questões de rede social, etc. Tá pronta, mas eu não consegui gravar ainda. E tem outros tantos assuntos que eu queria trazer, mas que eu ainda não consegui parar, mas eu prometo que eu vou me organizar. Tá bom? É isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!